Bom, primeiramente, seria interessante lembrarmos que o nosso país passou por um processo de estabilidade econômica que se iniciou no governo do presidente Itamar Franco e foi consolidado durante os dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso. De tal maneira que quando o presidente Lula assumiu em 2002, 2003, início de 2003, a economia estava estabilizada e ele responsavelmente, reconhecendo, ainda que implicitamente e na prática, a importância da estabilidade, convidou o então deputado federal eleito Henrique Meirelles, que era um homem de confiança do mercado financeiro internacional e membro do PSDB, para assumir o Banco Central. Bom, e a sequência e a manutenção, na sequência, foi feita a manutenção da estabilidade da política econômica com pequenas nuances diferentes. E isso deu, ao longo dos mandatos do presidente Lula, uma segurança aos investidores e o país, ainda que tenha crescido em índices razoavelmente baixos, ele continuou crescendo e a economia estava. Já no primeiro mandato da presidente Dilma, ela fez uma mudança de rumo na condução da economia, de tal maneira que gradativamente foi criando as condições para que a crise econômica se estabelecesse e já estava anunciada no final do seu mandato, do seu primeiro mandato. Naquela ocasião, o nosso então presidente do PSB, Eduardo Campos, já quase pré-candidato à presidência da República, teve a oportunidade de conversar com a presidente, a procurou e fez advertências sobre a condução que, a seu ver e a nosso ver também, na visão do PSB, estava conduzindo a economia para uma crise econômica e também estava conduzindo para uma outra crise que nós estamos a vivenciá-la também, que é a crise energética. Associada a essas duas crises, gerou-se a crise política e uma crise de natureza ética, para não falar na crise hídrica. Então, na verdade, não é uma crise, é um conjunto de crises que foi provocado. Ela não veio de fora, ela foi provocada pelos erros de condução da equipe econômica e da própria presidente da República e foi provocada também, no caso da crise política, entre outras razões, pela baixíssima vocação para o diálogo que tinha tanto o governo da presidente quanto a própria presidente da República. Então, quando aquelas críticas foram realizadas pelo Eduardo Campos, nós não fomos bem entendidos. E parecia que estávamos no governo, de fato estávamos, em 2 ministérios, mas não podíamos fazer aquela advertência, soava como se fosse uma crítica inaceitável. Então resolvemos entregar os cargos e partir para um projeto alternativo com a candidatura própria à presidência da República do próprio PSB. Bom, aí nós tivemos, na sequência, o início da campanha eleitoral, no ano de 2014. E aí as coisas começaram a se complicar muito, porque considerando que se via que tratava-se de uma eleição muito disputada, muito concorrida, com vários candidatos, a presidente tratou de adotar medidas que nós temos a ousadia de dizer que foram irresponsáveis. Por exemplo, a questão da energética, congelar as contas de luz, até diminuir as contas de energia elétrica. E criou um imenso problema para todas as empresas do setor elétrico, que ainda não foi resolvido, um prejuízo monumental. E, obviamente, o setor elétrico tem grande importância para a economia, teve um reflexo direto também. Também o excesso de gastos públicos, a extensão de benefícios que foram levados a efeito durante o período eleitoral, estrangulou a economia do país. E, naquele momento, a presidente acusava os seus adversários, inclusive a candidatura do PSB e de outros candidatos de oposição, de que
esses candidatos, se ganhassem a eleição, fariam o que ela veio a fazer na sequência do resultado eleitoral, ainda no final do primeiro mandato, e deu sequência no começo do seu governo. Então, acho que neste momento, de fato, a presidente que havia acabado de ser eleita começou a perder, numa rapidez impressionante, o capital político que ela havia conseguido nas urnas, na medida em que o discurso da campanha foi um e o discurso do mandato é outro completamente diferente, ou seja, é exatamente aquilo que ela acusava que seus adversários fariam se ganhasse a eleição. E aí a credibilidade, a legitimidade conquistada nas urnas se esvaiu de uma maneira absolutamente impressionante. Então, o que vemos hoje, e em função disso, a economia vive de boas expectativas. Se não há uma calmaria política, se não há uma estabilidade política capaz de gerar confiança nos agentes econômicos, a situação começou a se degringolar e começou a se desenhar, lamentavelmente, um ano de recessão, de descontrole da inflação, de desemprego, de problemas energéticos, de problemas hídricos, ou seja, esse conjunto de crises se alimentando mutuamente levou o país a essa situação que nós já estamos a vivenciar, que é gravíssima, com reflexos sociais muito grandes para o país e para a sua população, de tal maneira que é necessário buscar caminhos para que o país possa sair dessa crise. As medidas adotadas pelo presidente da República e a sua equipe econômica para enfrentar a crise, aí é um desastre, porque do ponto de vista político, trata-se de uma rendição absoluta de um partido que se diz de esquerda, como o Partido dos Trabalhadores, e que adota medidas de natureza absolutamente típica do neoliberalismo. Ou seja, um ajuste que corta despesas e diminui direitos de trabalhadores e pensionistas. Um ajuste que aumenta impostos e faz com que as empresas que já pagam tantos impostos e a população seja ainda mais, tenha uma carga ainda mais elevada de impostos. Então, esse ajuste é um ajuste que vai na contramão de uma visão de desenvolvimento que deveria um partido de esquerda, ou forças políticas de esquerda ou de centro-esquerda, defender para o Brasil. Então, o próprio partido da presidente se vê que muitos setores se sentem com muita razão incomodados por ter que apoiar medidas que não têm absolutamente nada a ver, nem com a história do seu partido e nem com os demais partidos, não é? Então, nós socialistas, não podemos aceitar isso como uma medida capaz de superar a crise, porque essas medidas de natureza neoliberal já foram adotadas em outros momentos e definitivamente nós sabemos que elas não dão bons resultados. O que está acontecendo? O crescimento do desemprego, a recessão, a baixa do crescimento, ou seja, a economia já em recessão, a dívida pública, que é um grande problema nacional, em função do juro, que o juro está na estratosfera e a dívida pública está extraordinariamente grande, se transformando uma dívida, um grande peso para o orçamento nacional, enquanto se acumula só esse ano já vai chegar à casa dos 400 bilhões de juros da dívida pública. Por um lado, por outro lado, se corta despesas em áreas essenciais, como foi feito cortes bilionários, tanto na saúde pública, que tanto precisa de investimento, como na educação. Porque nós precisamos, sim, cortar gastos ruins, excesso de gastos em áreas que eles podem ser cortados. Mas não podemos apenas cortar gastos, é preciso ter uma visão de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento para isso, de investimento. Preciso criar condições para que a iniciativa privada cumpra um papel importante e o país tem, seguramente, um potencial extraordinário de possibilidade de superação dessa crise. Desde que se resolva a crise política, todas as demais poderão ter um encaminhamento capaz de superar e nos levar a outro patamar de desenvolvimento.
Bom, notem que a falta de credibilidade de um governante é algo muito grave. Mas essa falta de credibilidade não leva necessariamente a um processo de impeachment. Por isso que nós do PSB nunca tivemos esse instituto do impeachment como a bandeira do partido. O impeachment é um remédio constitucional que foi criado pelo Constituinte de 88 e ele pode atingir qualquer presidente da República. Já atingiu um, pode atingir qualquer outro que cometa crime de responsabilidade. Então, nós só apoiaremos o impeachment se a presidente incorrer em crime de responsabilidade, o que até agora não se configurou. De maneira que ela tem a possibilidade de tentar ainda, está tentando, embora não se veja resultado, de recuperar a sua credibilidade. O que será muito difícil, para não dizer quase impossível. Mas o impeachment não é um caminho deste momento. Não é? Há ações, tanto no Tribunal de Contas da União como no Tribunal Eleitoral, cujo resultado não se conhece. O julgamento vai ser feito, talvez nas próximas semanas, no TCU, e depois um pouco mais distante no Tribunal Eleitoral, e obviamente nós estamos numa democracia. E numa democracia, tanto o cidadão comum como o presidente da República está sujeito à Constituição e às leis da República. Portanto, vamos aguardar com cautela, com serenidade, o resultado desses processos para que a gente possa se pronunciar de maneira mais definitiva sobre a questão do impeachment. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, quando se fala que impeachment é golpe, e isso tem sido utilizado pelos partidários da presidente, eu refuto essa expressão, porque o impeachment, de fato, há uma previsão constitucional para ele. E há um motivo, e há que haver um motivo concreto para que ele se configure, que é o crime de responsabilidade. De maneira que até é um pouco contraditório para o PT e outros partidos que são da base da presidente dizerem isso, porque eles, como nós do PSB, lutamos pelo impeachment de Fernando Collor, conseguimos o impeachment de Fernando Collor dentro da mais absoluta legalidade e dentro da democracia. Nós pensamos que as manifestações populares são importantes para que o governo entenda o grau de insatisfação da sociedade brasileira. Elas são importantes também na medida que elas estão sendo feitas de uma maneira quase espontânea, em que a população, sem grandes estruturas por trás das manifestações, se reúne aos milhares e às vezes aos milhões em todas as cidades do Brasil e no Distrito Federal. Eu penso que essas manifestações, elas refletem um grau de profunda insatisfação que existe no país com o atual governo e com a presidente da República, e elas fazem reivindicações absolutamente legítimas, que precisam ser reconhecidas e elas precisam orientar para frente o norte do que o país deve adotar. A população está se dando conta que já não é mais possível que os partidos, que a política, que os mandatários se comportem sem estarem conectados com os verdadeiros interesses da população. Por isso é bom reconhecer com humildade, e não apenas, eu diria, o governo, mas toda a classe política, todos os partidos precisam olhar bem para essas manifestações e verificar que há algo que precisa ser mudado de maneira mais profunda no Brasil. E isto significa mudar o tipo de desenvolvimento que vem se dando no Brasil, para uma política de desenvolvimento que leve em consideração também o aspecto da sustentabilidade, o aspecto do desenvolvimento, mas sem um consumismo exagerado, como aconteceu nos últimos anos, leve em consideração a necessidade de salvar a indústria nacional que está numa situação que equivale a 50 anos ou mais atrás do Brasil, e isto é gravíssimo, porque nós hoje somos um país muito cômodo, um país que se tornou um grande exportador de commodities e de minerais. Isso é muito bom, mas não é suficiente. É necessário, inclusive, que nós tenhamos uma política para industrializar esses produtos
para que eles tenham valor agregado e as exportações não sejam apenas de grãos e de minerais, mas sejam de produtos industrializados que possam gerar também emprego e renda e possamos, sobretudo, dar competitividade à indústria nacional, que está perdendo uma competitividade enorme, e isso decorre da falta de investimento e de uma articulação correta entre governo e empresas, mas também decorre da ausência de uma infraestrutura adequada para que os empresários possam investir com segurança, da segurança jurídica que não tem sido dada de maneira adequada ao mundo empresarial e, sobretudo, depende também da formação de obra qualificada e do nível de ensino capaz de elevar o país a outro patamar. Sem essas condições, dificilmente o nosso país se desenvolverá. Mas eu sou confiante no país, nós temos segurança que o país tem a potencialidade necessária para crescer, mas não apenas para crescer economicamente, para se desenvolver no sentido mais amplo da palavra. Se desenvolver economicamente, se desenvolver politicamente, com um sistema político mais eficaz, mais responsável, mas também com educação de qualidade, com um serviço de saúde e segurança pública capaz de atender minimamente as demandas sociais e populares que estão nas ruas, para que os políticos possam sentir e adotar medidas capazes de elevar o nosso país a um patamar de desenvolvimento completamente diferente do que nós estamos a assistir hoje.